Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Vamos começar agora, oculta ao seu lar, a hora da esperança, amém? Hoje, como todos os dias, o nosso Deus, aquele que era, que é e que sempre será, está aqui neste lugar para dar uma palavra para mim e para você, aonde se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35. É como sempre eu falo, se você não tem uma Bíblia, compre uma, deixa uma Bíblia na tua casa. À noite você pega ela, você lê, você medita. Deixa um pouco o celular do lado e pega mais a Bíblia, que você vai ter muitas respostas de Deus. O tema desta mensagem aqui é a tempestade apaziguada. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos por outro lado. E disse ele: deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. No barco havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas do mar por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo. Esse ele aqui, para quem não sabe, é Jesus, tá, irmãos? Dormindo sobre uma almofada. Despertando-o, dizendo, disse-lhe: mestre, não se dá que perecemos? Quem falou com ele foi os discípulos, tá bom, gente? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Sentiram-lhe um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento lhe obedece? Oh, glória a Deus, né, irmãos? Que palavra, né? O que me chamou muita atenção aqui nesta palavra, irmãos, meus amados ouvintes, né, da hora da esperança, é que deixando a multidão, levaram consigo, assim como ele estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Esses outros barquinhos me chamou a atenção, porque o barco simboliza a igreja. No meu entendimento aqui, tá, irmão? Pode ser que outras pessoas, quando ministra esta palavra, tenham um outro entendimento, mas na aplicação que eu estou sentindo aqui agora é de falar para você que o barco simboliza a igreja. Jesus estava num barco maior, porque ele estava ali com seus discípulos. Mas nessa passagem, se vocês pararem para meditar, vocês vão ver que ali, também com ele, havia outros barquinhos. Então, o que eu vejo nisso daqui? Que assim como tem os barcos grandes, também tem os barquinhos pequenos. Mas se você fosse para escolher um barco, você não ia querer um barquinho pequeno, porque um barco pequeno, às vezes ele é apertadinho, às vezes não cabe muita coisa, mas era necessário que aqueles barquinhos também estivessem ali. Porque o barquinho pequeno é aquele barquinho aconchegante, e às vezes um barco grande não dá para dar atenção para muita gente, porque o barco grande vem muita gente, né? Simbolizando a igreja. Às vezes, vamos falar da igreja, uma igreja grande, o pastor não tem o tempo de dar atenção para todas as pessoas. Um pastor dá atenção para mil pessoas. Mas num barco pequeno, o pastor está ali, né? Dando atenção para um, dando atenção para outro. Então, às vezes é necessário que tenha aquele barco pequeno também, mas isso não quer dizer que Jesus não está ali cuidando do barco pequeno. Ele cuida também do que é pequeno e do que é grande. E para Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele ama todo mundo. Ah, mas eu não vou nessa igreja aqui porque ela é pequena, é de poucas pessoas.
Mas o que importa? Jesus também está cuidando dela. E a mesma tempestade que veio no barco que estava Jesus ali com seus discípulos, os barquinhos pequenos também passaram pela mesma tempestade. O que quer dizer isso daí, irmãos? Que a mesma luta que o grande passa, o pequeno também passa. Você entendeu? O grande passa a luta, passa. Até mais do que o pequeno. Até mais, porque o que é grande é mais difícil de ser cuidado. Claro que todo mundo quer ficar em coisas grandes, não quer coisas pequenas. Mas valorize as pequenas coisas, os pequenos começos. Que quando a gente valoriza os pequenos começos, quando você estiver lá na frente, você vai valorizar também o que é grande. Venha no pequeno também, é pequeno, mas venha. É uma igreja pequena, não importa, Jesus está dentro dela, tá. Vou estar nessa igreja pequena. Porque muitas pessoas falam assim, eu não vou lá naquela igreja porque é muito pequena. Eu ando 50 quilômetros, eu vou numa igreja grande. Mas será que lá naquela igreja grande você tem tanta atenção quanto você teria numa igreja pequena? Eu não sei por que eu estou ministrando esta palavra nesta hora, nesse dia, neste culto ao seu lar. Não foi nada ensaiado. Foi algo inspirado aqui nesse momento. É uma palavra, é um pãozinho quente do céu com esse frio que veio para nós. Porque me chamou muito a atenção essa palavra aqui. E com ele estavam outros barquinhos. Estava com ele também. Então a gente desvaloriza o que é pequeno. Tem 10 pessoas. Eu não vou nessa igreja. Eu não vou pregar nessa igreja, irmãos. Eu não desprezo igreja nenhuma. Para mim, tanto faz ser grande quanto pequeno. Eu me lembro uma vez, eu não tinha carro. E eu sempre lembro desse dia. Mas estava uma chuva, mais uma chuva. Mas chuva mesmo. A gente não tinha carro. A minha filha hoje está com 28 anos. Mas naquela época ela tinha acho que uns 2 aninhos. E eu tenho 3 filhas, né? E 2 netas. E aquele frio, eu embrulhei minhas meninas, eu e meu esposo, num ponto de ônibus, esperando aquele ônibus para sair de lá do Perdizes, perto do hospital regional. Quem mora aqui em Piracicaba conhece, para ir pregar lá no Parque Piracicaba. Um frio, mas um frio, uma chuva. Mas a gente não desprezou, a gente foi. Eu cheguei lá, sabe quantas pessoas tinha na igreja? 3 irmãs. Eu não era pastora daquela igreja na época, eu fui por um convite. Tinha 3 irmãs e eu preguei com a maior alegria, como se a igreja tivesse 500 pessoas. Tem pessoas que falam, vão pregar na minha igreja, dá para você ir? Qual que é o custo lá? Quantas pessoas tem na igreja? Aí a pessoa fala, arruma uma desculpa. Mas se fosse uma igreja que tivesse aí uns 500 membros, a pessoa já vinha. Irmãos, Deus não precisa de apresentadores, porque nós não fomos chamados para ser apresentadores de púlpito. Nós somos chamados para ser pregadores, para ganhar almas. E a palavra de Deus é assim, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora, os barquinhos pequenos também estavam ali com Jesus e a tempestade veio para todos. E Jesus estava no barco grande, mas também ele estava cuidando dos pequenos. Jesus estava no grande porque talvez ali o barco, não sei, aqui não diz de quem era esse barco, mas podia ser de Pedro, né? O barco de Pedro era maior do que os outros, mas estavam todos ali. A tempestade veio para todos. Jesus dormiu com uma almofada. Por quê? Porque aonde Jesus está, irmãos, a ansiedade tem que cair por terra. Jesus nunca dorme. Ele estava ali deitado, descansando, mas ele sabia daquela tempestade. E todos ficaram com medo, porque na hora da luta, tanto faz o barco ser grande ou pequeno, vai passar para a luta, vai ficar com medo também, porque são todos seres humanos, né? Eu posso estar vestindo hoje aqui um casaco, que na loja aí, ele pode custar uns R$200. Você do outro lado pode estar vestindo um casaco aí, que custa até R$3.000. Mas que diferença? A sua carne e a minha é a mesma, né? Eu conheço pessoas que tem carro, tem sítio, tem
tinha vacas aqui, um monte de coisa. E quando ele foi lá no caixão, ele foi só apenas com uma camisa. E eu não sei se nem se na parte de baixo colocaram nele, porque aqui em Piracicaba as funerárias não colocam a roupa de baixo, coloca flor para disfarçar. Então o que nós somos um melhor do que o outro? Não, nós somos todos iguais. A tempestade vem para todos, irmãos. Só que nós não temos que perder a nossa fé. Nós temos que crer que Jesus está no nosso barco, tanto grande quanto pequeno. E Jesus estava dormindo lá porque ele estava cansado. Mas quando Jesus se levantou, ele se levantou como Deus. Ele não levantou como um homem cansado, não. Ele levantou como Deus e olhou para aquela tempestade e falou: acalma-te, cala-te. Mandou aquela tempestade ficar quietinha. E na mesma hora a tempestade obedeceu. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Eu creio que o barco grande e o barco pequeno, todos levantaram as mãos e falaram: graças a Deus que tinha um homem aqui junto com a gente, que nesse momento se tornou Deus para nós, que fez a tempestade se acalmar. E uma das coisas que eu achei muito interessante nesta palavra também, é que a natureza obedece quando Jesus fala. E o ser humano, quando Jesus fala, quer fazer birra, quer fazer que nem aquelas crianças birrenta, se joga no chão, maia a mão no chão. Se Deus não fizer, eu não vou mais na igreja. Se Deus não me der aquele carro do ano, não vou mais na igreja. Se esse ano Deus não me der condição de construir minha casa, eu não vou mais na igreja. Cala-te, espera no Senhor. Faça como o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Seja um crente de fé. Determine sim a tua bênção, mas não com birra, com raiva de Deus, porque Deus já fez o melhor para nós, que foi mandar o seu único filho para morrer por nós, e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. A graça do Senhor está sobre a nossa vida. Então espera, tenha paciência, não tenha medo, aquieta o teu coração. O próprio Senhor Jesus falou assim: por que estáis tão temerosos como quem não tem fé? Está com medo do quê? O mesmo Senhor que acalmou aquela tempestade, acalma hoje essa tempestade que está na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, né, irmãos? Como Jesus é lindo, né? Jesus é tão lindo. Oh, glória a Deus, né? Vamos orar, coloca aí seu copo com água. Estou orando para que Deus revele uma campanha para nós começarmos junto, que eu sei que você aí do outro lado faz as campanhas, você manda para mim no meu PV e eu fico muito feliz, tá? Põe as tuas mãos junto com a minha, você me abençoe e eu te abençoo. Pai, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor mandou para nós nesta manhã. O Senhor estava ali no barco, mas também tinha outros barquinhos. E o Senhor me deu uma revelação dos barquinhos serem as igrejinhas pequenas, que também está junto com o Senhor. O Senhor está cuidando do que é pequeno, porque um dia vai ser grande. E muitas pessoas vão olhar no que é pequeno e vão ficar espantadas e falar: nossa, eu me lembro quando começou essa igreja. Eu me lembro que ela era tão pequenininha, hoje ela cresceu, porque um planta, outro cuida. Mas é o Senhor quem dá o crescimento a todas as coisas, Pai. E eu te agradeço por cada um que o Senhor tem mandado dentro das igrejas pequenas, porque ali nós podemos contar com eles têm nos ajudado. E acima de tudo, tu não está dormindo, tu está acordado, porque o Senhor trabalha, o Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja. E obrigado por cada irmão aqui da Hora da Esperança, que ora junto comigo, que pede, que busca pela sua igreja, seja ela grande, seja ela pequena. Pelos pastores que cuidam da igreja grande, que cuidam da igreja pequena. Porque o Senhor Jesus está conosco. Na hora da tempestade é o Senhor quem se levanta para falar: aquieta-te, e a tempestade obedece. Coloca essa obediência dentro dos nossos corações também. Nós precisamos te obedecer mais. Precisamos ouvir mais a tua voz, Senhor.
E eu te agradeço porque o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor não nos deixou só. O Senhor enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que está conosco todos os dias. E obrigado por este canal da Hora da Esperança, por onde alcança esta palavra, esta oração. Que seja tocado no coração de cada vida. Se tem alguém aflito, alguém necessitado, alguém que está precisando de uma cura, de um milagre, eu sei que o Senhor pode fazer isto. Esta doença não tem o poder diante do nome do Senhor Jesus. Entra com provisão dentro deste lar, desta necessidade desses irmãos, nesta causa que eles estão pedindo, meu Pai, coloca as tuas mãos poderosas. Entra com resposta nesta família. Não deixa com que esta família fique desanimada, fique triste, abatida, mas levanta com poder e grande glória. Este profissional liberal, esse que trabalha autônomo, esse que trabalha, Senhor, talvez fazendo o pão nosso de cada dia, não desampara, prepara o pão de cada dia para esse irmãozinho, que se levanta todas as manhãs para ganhar o pão para sua família. Essa esposa que talvez precisa ser mais sábia ao entender o seu marido. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Coloca sabedoria nesta irmã para que ela venha entender as dificuldades do seu lar. Em nome de Jesus, tira esse espírito de murmuração desta mulher. Caia por terra nesta manhã. Enche, Senhor, o cálice dessas pessoas, transborda de alegria, em nome de Jesus. Oh, Senhor, acalma o coração dessas pessoas. Oh, glória ao Senhor, nesta manhã, nesta hora, neste culto ao seu lar, nós consagramos a água, a peça de roupa, a casa dessa família, este irmãozinho que está preparando para o casamento, né? Preparando a sua ida para o casamento, para se unir com essa esposa, para se unir com essa irmã. Que o Senhor abençoe este casamento, que o Senhor seja convidado a estar nesse casamento, para que nada venha faltar, para que a multiplicação do Senhor vá sobre esse casal que vai se casar nesses próximos dias. Este irmão que está fazendo aniversário, esta irmã, esta criança, que a bênção dos anos de vida caia sobre a vida deles, em nome de Jesus. E que essa tempestade aquieta, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado com a bênção do Pai, com a bênção do Filho, com a bênção do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Que Deus te abençoe e que te dê um dia, uma noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas seja abençoado ricamente com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você puder compartilhar este áudio, eu agradeço. E deixar um joinha, escreve aí um comentário aí que é muito importante para o YouTube, para que fortaleça o canal e essa mensagem vá para mais pessoas, tá bom? Deus que abençoe. Um abraço.